Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O pequeno livro de Sofonias, um dos profetas menores, nos ajuda a compreender o significado da expressão o dia do Senhor. Esta expressão aparece mais de 20 vezes na Bíblia e termos parecidos se encontram várias outras vezes. Quando encontramos estas palavras, devemos evitar dois erros comuns. Primeiro, não devemos forçar os textos para concluir que esse termo sempre se refere a um único acontecimento. O mesmo Deus que usa a palavra leão para identificar animais, perseguidores e o próprio Satanás, emprega a mesma palavra para identificar Jesus Cristo. Então não podemos dizer que leão sempre significa a mesma coisa, independente do contexto. Sempre precisamos considerar o contexto para compreender o significado de palavras. A expressão o dia do Senhor aparece em vários contextos históricos e proféticos. Esses textos geralmente têm um tema em comum, mas nem sempre se referem especificamente ao mesmo acontecimento. Imaginar que o dia do Senhor sempre fala de algo que acontecerá ainda no futuro distorce o sentido e até perde o significado de alguns textos. Às vezes, essa expressão é empregada por profetas para falar do castigo iminente de Judá. Sofonias capítulo 1 e Joel capítulo 2. Em outro texto, o mesmo termo fala do castigo da Babilônia. Isaías 13, versículo 6. Ainda outros autores usam as mesmas palavras para falar da vinda de Jesus, o dia final para todos. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, e Pedro, em 2 Pedro 3, versículo 10. Segunda coisa, que não devemos enxergar apenas a metade do significado do termo. O pequeno livro de Sofonias mostra os dois lados do dia do Senhor. O aspecto assustador fica para os rebeldes. Deus disse em Sofonias capítulo 2, começando no versículo 14, está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. Porque Ele, certamente, fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, um lado do dia do Senhor, castigo severo. Mas há um outro lado dessa moeda. Ao castigar os rebeldes, Deus estende a salvação aos arrependidos. Diz Sofonias 3, versículos 16 e 17, naquele dia se dirá a Jerusalém, não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Sofonias apresenta em poucas páginas o que encontramos outras vezes nas Escrituras, quando se fala sobre o dia do Senhor. A justiça de Deus sempre tem dois aspectos: castigo dos rebeldes e livramento dos que o amam. O dia do Senhor para muitas pessoas é um dia ruim. Para outras pessoas é um dia excelente. Vamos procurar estar preparados para o julgamento final, o dia do Senhor que ainda resta para nós, para estar eternamente na presença do nosso Senhor. Você respondeu a pergunta de ontem? Barnabé foi descendente de qual tribo de Israel? A. Levi, B. Benjamim, C. Judá ou D. Efraim? A resposta certa? A. Levi. Diz Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação,
um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele era levita, da tribo de Levi. E a pergunta de hoje, depois de falar com Moisés e Arão, Faraó recusou fornecer o quê para os hebreus? Alternativas: A. Pepinos. B. Pimentas. C. Peixes. Ou D. Palha. A resposta vem no final do episódio 439. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.